Vamos ver. Alô, amigos Urbano. Começa agora o primeiro episódio da temporada número 4, ano 2023, do podcast que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou Vinícius Cabral, estou aqui como sempre, como ele, Fernando Ribeiro. Fala, Fernando, tudo bem? Saudade de gravar, falar com a galera aqui do Amigos Urbano? Vini, saudade de gravar sim, saudade do pessoal que acompanha a gente aqui no Amigos Urbanos sim, saudade do Santos eu já não sei. Eu já fico na dúvida se eu estava com saudade. Estava muito gostoso, Copa do Mundo, Santos em recesso, mas enfim, tudo voltou e como o Santos voltou, nada mais justo que a gente voltasse também. Muito chinelinho, tanto eu quanto Muito você. chinelo. Mais de 2 meses de pausa, É. mas estamos de volta aí para temporada de número 4 e esperamos que os nossos episódios, as nossas histórias agradem ao pessoal que nos acompanha aqui, Vini. São poucos, mas são bons. Não, são muitos, cara. E assim, a última vez que o episódio foi agora foi 9 de novembro. Ainda não existia o papo do Messi ser o segundo melhor da história, que ele ganhou a Copa, né? Jogou bem, talvez seja o segundo maior da história. Não sei. Acho que hoje sim, mas vai ser superado um dia. O primeiro a gente sabe que não vai ser superado. E o primeiro, obviamente, a gente está falando do Pelé. É o primeiro programa que a gente grava depois da morte do Pelé, que foi no dia 29 de dezembro, né? De 2022, com o velório no dia 2 e a homenagem no dia 14, a homenagem no Dia do Santos em Mirassol, na Vila Belmiro, que a gente estava lá. Então, muita coisa aconteceu, Fernando, e a gente teve a oportunidade de participar de todos os momentos, né? Seja do velório, seja um pouco do cortejo ali, eu estava na rua um momento, desse jogo agora contra o Mirassol também. Queria que você fizesse uma apanhada aí de homenagem de o que o Pelé significa para você, na sua vida como torcedor. O Pelé significa o Santos Futebol Clube, né? O Pelé significa o Santos, responsável muito provavelmente pela minha família ser muito fanática pelo Santos. Minha família é nascida em Santos, então muito provavelmente já torceriam para o Santos mesmo sem o Pelé, mas fanatismo, com certeza o Pelé contribuiu. Quando eu era criança, o Pelé me ajudou muito, né? Mas indiretamente, porque o Santos não ganhava nada. Eu fui ver o Santos campeão com 19 anos de idade. Então, os títulos que o Pelé tinha conquistado na década de 60 foram muito utilizados, Vini, para me defender nas discussões futebolísticas na escola. E isso que me motivou a buscar a história do Santos. O Santos não tinha um presente tão bom, né, na minha infância. Não era ruim, mas também não era tão bom. E buscar informações daqueles caras, principalmente do Pelé e de todos os companheiros dele, para mim era algo muito prazeroso. E era uma maneira de me conectar com o momento de glórias do meu clube, né, do time do meu coração. Então, o Pelé significa muito, muito para o Santos, muito para mim. Infelizmente, eu não tive a chance de conhecê-lo pessoalmente. Mais próximo que eu cheguei dele foi quando eu fui fazer um exame, um Eu lembro. ecocardiograma no Sancor, que não existe mais aqui em Santos. Era um, uma clínica de exames cardiológicos e chegou um senhor com um bonezinho meio escondido. Na hora eu já ganhei que era ele, mas infelizmente não consegui tirar uma foto com ele, não consegui um autógrafo, mas pelo menos ele estava ali perto de mim. Eu falei: "Ô, Pelé, tudo bem?" Ele virou para mim, tipo, meio que dá uma segurada aí Jura aí, pô. para que as pessoas não percebam que sou eu. Mas linda homenagem que o Santos fez, de Lindo. parabéns toda a Muito bonito. diretoria, todos os funcionários do Santos. A gente reclama muito do Santos, a gente reclama muito da desorganização do Santos e foi uma homenagem exemplar. Não vou nem entrar no mérito dos jogadores que não vieram, até porque eles não me interessam, né? Principalmente não me interessam os jogadores do elenco atual que não foram e principalmente jogadores que nem jogaram no Santos, Esses aí que não tinham fizeram um falta. dever de vir, tinham um dever, né? Creio eu, mas também não me interessam e os jogadores atuais também provaram mais uma vez que realmente eles não ficarão na história. Amigos do Urbano, daqui a 15 anos vamos citar eles, muito provavelmente de maneira jocosa, dando risada e lamentando e não celebrando. E eles provaram a pequenez deles, É, acho que é não por aí. comparecendo. Eu acho que o Pelé foi abraçado pela cidade, né? E pela torcida do Santos, né, cara? Sim. Tudo bem que em época de temporada aqui fica mais cheio, mas não temos 500 mil habitantes aqui em Santos, acredito? E foram Não, 240 mil não. pessoas. E um ritual muito respeitoso. Eu fui na parte da noite com a minha mãe e muito tranquilo, sem nenhuma confusão. Torcidas de outros times, né?
camisas de outros times, muitos torcedores de outros times, óbvio, a imensa maioria santista. Dentro da Vila também uma bonita, respeitosa também. E a homenagem pré-jogo contra o Mirassol. Cara, quando apagou a luz, acendeu a luz, estava o trono e entraram os coroas com a coroa, né? O seu Que Lima, legal. pô, Lima é o patrono aqui do Amigos Urbano, Sim, Clodoaldo, Edu e o Manuel Maria, né? Quando nós vimos isso. eles, eu fiquei muito emocionado mesmo, cara. E a gente deu a sugestão, pena que o Santos não vai fazer isso. Deixa o trono lá, no meio do campo Sim. mesmo, os jogadores que se De... virem e desviem do trono, cara. Lógico. Sim, eles desviam do gol adversário, Vini, para Eles desviam, desviar do cara. trono no meio do. O Não Santos vai ser tão difícil, não não. deu 3 chutes a gol do Mirassol, sendo que 2 foram de pênalti e outro foi gol. Não, acho que não passou disso. Então acho que é um ano que a gente vai sofrer muito. Ou seja, quem quiser ser feliz, vem aqui com Amigos Urbano para ouvir as histórias de épocas mais gloriosas, Fernando. Como é o que a gente vai falar de agora, né? A gente vai falar sobre um ano que o Fernando falou no começo que a gente não viu o Santos campeão, não viu o Santos campeão de torneios considerados quebra-fila, né? Podemos dizer assim, porque, óbvio, a gente que é um brasileiro, o Paulista era muito grande, ainda é, mas era mais ainda. Mas o Santos foi campeão em 96, 97 e 98, né, Fernando? Exato, Vini. E assim, no último episódio, ainda em 2022, a gente falou sobre os Santistas que participaram na Copa do Mundo, né? E como a gente já está, Vini, na estação mais quente do ano, nada mais justo do que a gente voltar alguns verões atrás para relembrar uma boa história, né? Em 1996, o nosso verão foi muito mais animado do que o de 2023 e a gente vai contar os detalhes da conquista do Santos do torneio de verão. E Vini, somos os atuais campeões do torneio de verão, né? Você concorda com essa afirmativa ou não, Vini? É claro, a gente não sabe. Assim, tem torneios que são anuais, tem torneios que são a cada 4 anos, como a Copa do Mundo. Aliás, fica aqui nossa dica para o Infantino, né? Copa todo ano e calendário brasileiro a cada 4 anos. Seria uma boa para a gente. Maravilhoso. E o torneio de verão pode ser de 50 em 50 anos, a gente não sabe ainda. Sim. Precisa ver quando é que. Somos os campeões vigentes, Vini. Exatamente, e aí o Santos que se coça para fazer a segunda edição do torneio de verão para defender essa honraria. Sensacional. E antes da gente entrar em 96, que foi o ano do torneio de verão, a gente tem que falar de 95, né? Apesar da perda polêmica do título brasileiro para o Botafogo, o ano seguinte, o ano de 96, foi iniciado com muita esperança e euforia entre nós, os santistas. Em 1995, Giovani marcou 40 gols com a camisa do Santos, o Marcelo Passos fez 24, o Jameli marcou 14 gols, Macedo colocou 11 vezes a bola na rede e o Camanducaia fez 10 gols. Então, assim, Vini, o poderio ofensivo do time foi fundamental para aquela ótima campanha no Campeonato Brasileiro. Na verdade, o Santos, ao longo da temporada de 95, fez 128 gols em 75 jogos, uma média aí de mais ou menos 1,7 gols por jogo. E essa, né, 1,7 gols por jogo era a segunda melhor média de gols em um mesmo ano, desde o fim da era Pelé. E só tinha, antes desse, 1993, quando o Santos teve a média de 1,71 gols por jogo. Então, assim, o poderio ofensivo do Santos em 95 era muito forte. E em 96 a gente acreditava que nos guiaria para coisas maiores, como diria Dorival Júnior. Você tem um efeito de comparação, o Marcos Leonardo, que é um excelente centroavante, terminou a temporada passada com 20 e 21 gols, né? Por aí. Marcelo Passos jogava de meia, jogou até às vezes ali, falso 9, que não existia essa denominação na época ainda. Fez 24 gols, né? Camanducaia fez 11, né, Fernando? É que um tiraram dele. Exato. O gol mais importante da vida dele. E essa manutenção de quase todo o time que foi vice-campeão brasileiro foi o principal reforço para 96, né? Basicamente, o que aconteceu com o Neymar e Ganso de 2009 para 2010, que eles viraram outros jogadores, né? Viraram uma chave ali. Então, pô, você tinha o entrosamento do time de 95, que foi o melhor time do Brasil, né? Não ganhou o título, mas foi o melhor time do Brasil. Desse time titular, só o Marquinhos Capixaba acabou deixando o clube, foi para o São Paulo. E apesar de algumas novelas, os principais jogadores reformaram seus contratos e foram integrados para os treinamentos da pré-temporada. A renovação mais festejada, Fernando, não podia deixar de ser, foi a do Giovani. Ele
fez chover, né, cara, no Campeonato Brasileiro de 95, foi o melhor jogador do Brasil, fez algumas exigências, mas continuou aqui no Santos. A torcida ficou eufórica, mas durou pouco tempo, né? Porque jogou mais 6 meses praticamente. Ele foi para o Barcelona da Espanha, mas aliás jogou em altíssimo nível, né? O primeiro semestre aqui, Fernando. É aquele time do Palmeiras, né? Começou mal e depois recuperou, Muito por né? conta Tanto que dessa novela, né, cara? ele termina como artilheiro, inclusive, da competição, Exatamente. superando o Luizão, que fazia 90 gols por jogo, né? Não, o Palmeiras Naquele time fez do 100 gols, Palmeiras. né? O Palmeiras fez 100 gols e o artilheiro foi o Giovani. Você tem uma Foi noção. Giovani, O sim, Palmeiras sim. tinha E aqui Miller, superou Rivaldo, Luizão, Luizão e Djalminha Djalminha. e o Giovani foi o artilheiro. O Santos. Cafu Júnior, né, nas laterais. Não time absurdo na seleção. O Cabralzinho, o técnico Cabralzinho, que não tem nada de parentesco comigo, e a diretoria não chegaram a um acordo e o treinador acabou deixando o cargo, o que acabou surpreendendo todo mundo, Fernando. E quem assumiu o time foi o Candinho. O Candinho que tinha a história, teve a história muito ligada com a portuguesa, também trabalhou na seleção. Ele acertou com o Santos poucos dias depois da demissão do Cabral. E teve até um pouquinho de polêmica, Fernando, com a diretoria, com o Pelé, com essa troca de comando. O Pelé não tinha nenhum cargo fixo, né? Ele não tinha, o Pelé é diretor de futebol, gerente, não sei o quê, mas ele sempre foi muito próximo do presidente na época, o Samir Jorge Abdurrak, e ele dava os pitacos dele nas decisões do clube. Política pés no chão, né? O Pelé foi um dos fiadores da Sim, política pés no chão, né? Porra, sensacional. Até nisso o Pelé era saudade. incrível, né, cara? Porra, políticas pés no chão, tá faltando isso pra gente, viu, Vini? Não sei nem se é austeridade, mas pelo menos um nome legal pra gente poder Não falar. é? Eu acho que tá Que hoje a faltando gente, pé no chão não, mas tá faltando Pelé, pô, dar uns toques no Rueda. Pena que já foi. depois da política cabeça na lua do Pérez, né? De José Carlos Pérez, o Pelé começou com a política pés no chão. E assim, Vini, como todo início do ano, vários nomes foram especulados como os possíveis reforços, né? Essa questão aí do mercado da bola também era muito comum e muito movimentado na década de 90. E aí, pelos lados de Vila Belmiro, foram sondados o zagueiro Gilmar, que era do São Paulo, o Sorley, que era do Fluminense. Então, os jornais diziam que esses dois jogadores eram os principais alvos do Santos para a defesa. Não mudariam E nada, né, para o Fernando? ataque. Oi? Não mudariam nada aqui, né? Não, não mudariam nada. Assim, o Sorley foi muito bem no Fluminense, né? O Bem, Sorley não joga. O Sorley não joga aquele jogo em 95, né? Ele sim, toma um cartão amarelo no Rio de Janeiro, então ele não joga aquele jogo. E o substituto dele, o Alê, contribuiu muito para muito. aquela nossa Ajudou goleada, né? bastante. Isso, e o Gilmar era um bom jogador. Depois o Gilmar vai para Portuguesa, enfim. Ele é Não era casado com não era uma cantora gospel, hein, para sua informação. Aí que eu. ele já era atleta de Cristo naquela época, quando os Sim. atletas de Cristo começaram a surgir muito forte no futebol brasileiro. E para o ataque, Vini, dois jogadores que eram especulados eram Flávio, né, depois ficou conhecido como Flávio Guarujá, que era da Portuguesa, o Bentinho também da Portuguesa, Eu e um gostava. terceiro surgiu depois, que era o Silvinho, que era um atacante da Ferroviária. Mas para o torneio de verão, que é a competição que a gente vai abordar hoje, o Santos estava desfalcado de alguns nomes. Por exemplo, o Narciso e o Jameli, eles estavam integrando a seleção brasileira olímpica que disputava a Copa Ouro da CONCACAF. Sim, o Brasil, naquela época, era convidado para disputar competições de outra confederação continental. A seleção olímpica, comandada pelo Zagallo, reuniu nomes muito famosos, ou que se tornaram muito famosos depois no futebol. E aí a gente pode citar alguns deles, Vini, como o Dida, o Zé Maria, o lateral direito, Flávio Conceição, o Zé Roberto, que depois jogou aqui na Vila, o Zé Elias, que também depois jogou na Vila, Amaral, o Arilson, Beto, o Caio, que depois joga no Santos, e o Sávio, que surgiu no Flamengo e depois fez muita fama lá no Real Madrid. A seleção olímpica do Zagallo fez até boa campanha, mas perdeu a decisão para o México. E voltando ao torneio de verão, organizado pelo Santos, mas com apoio financeiro do SBT, esse torneio foi talvez a última competição amistosa realizada na Vila Belmiro pelo time principal do Santos, né? E na programação inicial, os participantes eram Santos, Corinthians, Grêmio e Atlético Mineiro. Mas o Atlético Mineiro, no final, não acertou as bases,
financeiras e deu lugar ao seu rival Cruzeiro. E a gente tem que citar que essas 4 equipes, mesmo em começo de temporada, eram clubes muito fortes, eram times muito fortes, né? O Corinthians tinha vencido o Paulistão e a Copa do Brasil de 1995, o ano anterior. O Grêmio tinha ganhado a Libertadores e fez uma ótima partida no Mundial de Clubes contra o Ajax, perdendo apenas nos pênaltis. E o Cruzeiro, que não era o atual campeão mineiro, mas se tornou campeão mineiro em 96 e também venceu a Copa do Brasil de 96. Não eram 3 babas, não. Não, não. O que será que o Galo não acertou com o Silvio Santos, hein? Será que o Silvio Santos ofereceu barras de ouro, que vale mais do que dinheiro, e o Galo falou, não, não, a gente quer dinheiro, e aí veio o Cruzeirão cabuloso para cá? Enfim. E o Galo não tinha mecenas na época, né? Não tinha, não tinha. A divulgação por parte da imprensa, Fernando, não foi tão grande, né? Os jornais estavam mais preocupados, já como você disse, com essas tradicionais especulações do mercado da bola. E, além disso, foi disputado o torneio início do Campeonato Paulista no dia 21 de janeiro, que foi apenas um dia antes da primeira partida do torneio de verão aqui na Vila Belmiro. O Peixe foi discreto no torneio início, foi eliminado pela Portuguesa na segunda rodada, a Portuguesa que terminou como campeã, né? É até meio histórico esse título para eles. O Parque Antártica? Isso, No Parque exato. Antártica. Exato. Todos os jogos no Parque Antártico. Time da Portuguesa é time forte, né? Acabou até sendo o vice-campeão brasileiro no final daquele ano, né? O Santos foi eliminado sem derrota, pois empatou sem gols e acabou empatando o número de escanteios, caiu fora por ter cometido mais faltas do que o time do Canindé. O time da Vila Canindé... Imagina o Rodrigo Fernandes jogando no torneio nisso, Vini? Não, acabou, né? Seria o torneio fim. Rodrigo Fernandes, Alisson, torneio fim, pô. E era um torneio bacana, né? Jogos de 2 tempos de 15 minutos. Se você não fizesse o gol, tinha uns critérios de desempate. Servia para dar uma agitada. Hoje em dia, impossível e inviável fazer algo semelhante. O primeiro jogo do torneio de verão, Fernando, foi entre Santos e Grêmio no dia 22 de janeiro. Os ingressos foram vendidos a R$ 10. O real, na época, valorizadíssimo, né? As arquibancadas, né? R$ 10. As mulheres associadas e estudantes menores de 12 anos pagavam meia entrada. Então, eu provavelmente paguei meia entrada. Quer dizer, não tinha dinheiro, então minha mãe pagou para mim essa meia entrada. Eu também. E as numeradas custavam R$ 15. E para atrair mais público, Fernando, alguns prêmios foram sorteados no intervalo e os torcedores eram orientados a guardar o canhoto dos seus ingressos. Vou trocar a pergunta aqui, Fernando. Você já ganhou ou conhece alguém que foi contemplado nesse sorteio da Vila Belmiro? A gente viu muita gente fazendo feio aí no intervalo contra o Mirassol. Meu amigo. Mas não conheço ninguém, Vini, que foi sorteado nesses prêmios de intervalo na Vila Belmiro e também não conheço ninguém que ganhou algo no Telebingo do Peixe, Vini. Mas podia ter, né? O Telebingo era um clássico. Podia ter mais coisa no intervalo, né? Põe um goleirinho da base lá para pegar uns pênaltis da galera. Tem que aprender Tinha com os uma. esportes americanos. Tinha. Não, a NBA aí para ajudar o pessoal, gente. Não tinha uma época que o Paulistão, acho que era o Paulistão, era patrocinado por algum negócio de pneu. Aí você tinha que. Os caras penduravam os pneus na trave. Você tinha que colocar a bola dentro do pneu. Isso aí foi. Tem que ter mais gincana, tem que colocar o torcedor mais para dentro do gramado, tem que As interagir. alvinegras Copagás. Fazem falta também. Mas isso. Baleinha, então, ainda diz, então, mas acho que bem legal. legal. Bom, eu gostei muito. O último jogo contra o Mirassol, 5 torcedores foram bater. Muito legal. Nosso grande amigo Felipe Noronha não conseguiu nem chegar perto do gol. Noronha, mas acreditamos em você. Na próxima vez, você vai conseguir. Não fez o gol que o Ivonei fez, né? Por 2 vezes. Noronha, grande abraço. Teve um torcedor que conseguiu. Teve. Torcedor que conseguiu. É que o Noronha estava descalço, né? Meteu o estilão praeiro e aí acabou chutando um pouquinho para fora. Mas é isso, podia ter uma disputa de pênalti, coisa para o público feminino também, para as crianças. 15 minutos dá para fazer bastante coisa. A gente vê isso muito em Vila Belmiro, em jogos da NBA, né? Sim. E é legal até o Felipe Noronha, né, do canal 20 Santos, nosso parceiro, ele falou uma coisa que eu achei bem legal. Ele colocou no Instagram hoje, que foi bem legal. Ele no centro do gramado, olhar ao redor e ver a Vila Belmiro cheia. A emoção, né? Cara, no dia da homenagem pro Pelé. Isso, abração, como o torcedor pode conseguir ter essas pequenas sensações que os jogadores têm. Não, Santos, continue e amplie esse tipo de ação no intervalo, bem legal. Mas, enfim, eu estava lá no torneio de verão, Vini também estava. Fizemos parte dos 3.686
pagantes, mas não ganhamos absolutamente nada. Santos e Grêmio fizeram uma partida bastante equilibrada, Vini. E assim, só para a gente cantar aqui a escalação do Santos e do Grêmio, para o torcedor mais ou menos se localizar. O time do Santos foi a campo com Edinho no gol, Baiano, Jean, Ronaldo e Marcos Adriano, Galo, Carlinhos, Kennedy e Marcelo Passos, Camanducá e Macedo. E ao longo do jogo entraram o Cerezo, o Wellington, que hoje é vereador lá na Praia Grande, e o Arthur. O técnico, como eu já disse, o Candinho. E o Grêmio de Luiz Felipe Scolari, o Felipão, jogou com Murilo no gol, Arce, Rivarola, Adilson e Roger, os 4 titulares, né, do Grêmio na campanha vitoriosa na Libertadores de 95. Dinho, Goiano, Emerson e Negrete. Minha nossa. Paulo Nunes. Minha nossa, esse meio campo, Fernando. Dinho, Goiano e Emerson batia Meu Deus pouco, do hein? Céu. O Emerson que jogou no Santos depois, né? Jogou pouco, mas jogou. Isso, jogou na Roma, né? Juventus, Milan. Grêmio, enfim, jogou. Isso. Paulo Nunes e Silvio. E pelo time do Grêmio entraram no decorrer da partida o Carlos Alberto, o Alexandre, que era um ponto esquerda, um alemãozinho loirinho que jogava muito bem, foi muito bem na campanha da Libertadores em 95, e o capitão. Bom, era uma noite de forte calor em Santos. O Macedo abriu o placar para o Peixe logo aos 6 minutos, Vini. Ele recebeu o lançamento do Galo e tocou por cima do goleiro Murilo. Um bonito gol até do Macedo, por cima do goleiro gremista. E a reação do Grêmio demorou 20 minutos, né? O Macedo fez aos 6, aos 26 o Grêmio empata. Aproveitando o cruzamento na área, o centroavante Silvio, que fez carreira no começo no Bragantino, mandou ao fundo das redes de Edinho com uma cabeçada. O Santos até poderia ter encerrado o primeiro tempo em vantagem, mas o Carlinhos perdeu um penal, uma pena, grande Carlinhos. Na segunda etapa, Vini, o confronto permaneceu equilibrado, mas aos 13 minutos o Silvio novamente marcou, desta vez acertando um bonito chute na entrada da área. O Santos pressionou muito e a partida ficou muito legal, porque o Santos realmente foi para cima. E restando 10 minutos para o fim, o zagueiro Jean recebeu um passe do zimbabuano Kennedy e tocou rasteiro na saída do Murilo. 2-2, Vini. Ô, Fernando, vamos lá apanhar aqui para colocar as coisas. Faz tempo, hein? Desde novembro que eu não mexo nessas tecnologias. Então, vocês estão vendo o roteiro aí? Estão vendo tudo, né? Deixa eu tirar aqui, peraí. Hã? Estão vendo tudo. Mas é porque sobe uma barra aqui, Fernando, eu não consigo mudar, ó. Isso, aqui. mano. Em 15 segundos a gente vai ver 4 gols, é isso? Eu acho que 4 ou 3. Tem um gol que ele tá perdido aí, Vini. Esse é o gol do... acho que o gol do Macedo não rolou, né? Isso, é o gol do Silvio de cabeça. Silvio. Depois o Silvio gol de do novo. Silvio, que Opa, vira que o golaço. jogo. Belo gol. E Olha agora que bolão. um passe magistral do Kennedy. E o Jean como um centroavante, ó. Jean. Só tocando na saída do Murilo, empatando a partida. E, Vini, essa foi a primeira decisão por pênaltis que eu vi ao vivo do Santos. Vamos ver aqui alguns lances da disputa de pênalti. Estão preparados ou não? Fica à vontade, Vini. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo sim. O Dinho. Ó o Edinho. Só isso, hein? O filho do homem pegou. E o Casemiro. E o Santos acabou passando de fase, Fernando, para a fase final, né? A final era a fase semifinal da competição. O Santos esperava, do outro lado, o vencedor de Corinthians e Cruzeiro. O Edinho, como a gente viu, defendeu as cobranças do Negrete e do Paulo Nunes e o Dinho acertou a travessão. Galo, Ronaldo e Carlinhos converteram as cobranças para o Peixe 3-0. No dia seguinte, Corinthians e Cruzeiro fizeram um jogo que definiu. São bastante... Essa é a verdade. É raridade, né? Você ter jogos de outras equipes aqui na Vila Belmiro. A gente tem alguns aí, São Paulo e Portuguesa Santista, já teve aqui lá para os anos 2000. São Paulo, Teve Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Com times de Não. Santos envolvidos é até mais comum, Isso. Mas sem o Santos na Vila Belmiro, digo, né? São jogos que você lembra, Sim. você conta nos dedos, né? Sim, pra você ter uma ideia, a última vez que isso aconteceu foi em 2003, quando a Ponte ganhou do Paraná por 4-0 pelo Brasileirão. Eu queria que agora eu não vou conseguir acessar essa ficha. Eu acho que o Edinho jogou esse jogo, hein? Muito
2003, eu acho que não, porque ele vai para a Ponte 99, Vini. Será que eu estou viajando? Posso estar viajando. Os Campineiros Eu mandaram o jogo creio. aqui porque foi. Depois eu procuro. Porque foi punido por incidentes envolvendo a torcida junto numa partida contra o Internacional. A torcida do Corinthians aqui na Baixada é grande, né? É a segunda maior torcida, bem longe da do Santos, mas não deixa de ser numerosa. A Vila recebeu 3.555 pagantes, público bem semelhante ao da vitória do Santos contra o Grêmio, né? O Corinthians ganhou do Cruzeiro nos pênaltis, após empate em 1-1. E para o time paulista marcou Leônidas, e para os mineiros o Marcelo Ramos, eu não lembro desse Leônidas. E para os mineiros, o Marcelo Ramos, figurinha carimbada ali dos anos 90, Cruzeiro, Palmeiras. Era Marcelo, inclusive, né? O O Ramos vem Ramos veio depois. depois, exato. Nos pênaltis, o Corinthians ganhou por 4-3 e o zagueiro Vandercy perdeu a última penalidade. Vai aí que eu vou procurar essa ficha de ponte. Isso, Vini. Bom, para alegria da torcida do Santos, a decisão foi entre Santos e Corinthians. Todo mundo queria, desde que começou o torneio de verão, todo mundo queria que a final fosse entre os dois principais rivais do estado, né? No ano anterior, 1995, o Corinthians visitou a Vila 2 vezes e tomou 2 tapas, Vini. Tomou 3-1 pelo Paulistão, uma ótima atuação do Marcelo Passos. Marcelo Passos jogou muita bola naquela noite e era uma partida emblemática, né? Porque o Corinthians voltava à Vila Belmiro depois de muitos anos. Então, aquele jogo em 1995 pelo Paulistão foi uma partida bastante relevante assim para o torcedor santista. E no Campeonato Brasileiro, o Santos ganhou por 3-0, com 2 gols do Amuleto Camanducaia. E naquela partida famosa onde o Pelé, o Giovani e o Edinho, o Pelé, o Galo e o Edinho entraram em campo de mãos dadas. E aí o Pelé deixou a marca de seus pés, né, numa forma que ficou lá na Vila Belmiro. Foi o Dia Pelé, e sob os olhares do rei, o Santos ganhou por 3-0 do Corinthians, jogou muita bola naquela partida. Então, assim, em 95, o Corinthians visitou a Vila Belmiro 2 vezes, tomou 2 tapas. Obviamente que a expectativa era que o Corinthians tomasse outro tapa pelo torneio de verão. E, Vini, ao melhor estilo NBA, a partida final foi disputada no dia 24 de janeiro, somente um dia após a classificação do Corinthians e 2 dias após a classificação do Santos. Estilo NBA e também beisebol, né, Vini? O beisebol Sim, norte-americano tem mesmo tem muito todo dia, disso. né? Todo dia. Joga hoje, joga amanhã também, até porque, enfim. Né? Tem que jogar. Mas isso não é comum no futebol, mas no torneio de verão foi, por isso que o torneio de verão é uma competição especial. Volta ao torneio de verão. Volta. Santos e Corinthians jogaram para 9.255 torcedores. Público relativamente pequeno, porque naquela época a Vila Belmiro cabia quase 20 mil torcedores, mas enfim, a grande maioria de santistas, apesar de um pouco público, foi um clima bem legal em Vila Belmiro. O Santos alinhou com Edinho no gol, Marcos Adriano na direita, Ronaldo, Sandro e Marcos Paulo, Galo, Carlinhos, Kennedy e Marcelo Passos, Giovani e Camanducaia. Ao longo do jogo entrarão o Jean, o Cerezo, o Wellington e o Arthur, todos eles comandados pelo Candinho. E o Corinthians, que era treinado pelo Eduardo Amorim, foi a campo com Ronaldo no gol, Júlio César, Célio Silva, Henrique e Silvinho, ele que agora é técnico da Polônia, né, Vini? Não. Albânia, né? Isso. Albânia, né? Isso, É. técnico da Albânia. Bernardo, que jogou no Santos, o Bernardão, jogou no Santos em 92. Mazinho Loyola, Leônidas e Marcelinho Carioca, ele mesmo. Jorginho e João Paulo. João Paulo, aquele que era do Guarani, né? Ponta. Jogou no Bari. Isso. E ao longo da partida, pelo Corinthians, entraram o Sandro, o Marcelinho Paulista, Glauber, o Luciano e o Silva. Ó, 5 substituições, hein? Ditando tendência já dos anos 2000, da década de 2020. E não, viajei, Fernando. Edinho não jogou esse jogo, Paraná e Ponte aqui, nem a pau. Quanta figurinha carimbada nessas duas escalações, né? E Sim. o bom desse jogo, Fernando, é que o Santos, desde que o apito soou, desde que o juiz trilou o seu apito, o Santos foi para cima, buscando o gol. E mesmo com a temporada no início, o time do Candinho imprimiu um ritmo muito acelerado, deixou claro e nítido que entrou para ganhar o jogo. Aos 9 minutos, Marcelo Passos acertou o travessão do goleiro Ronaldo, no rebote Giovani mandou para o fundo das redes, e aí depois de o Santos ter saído na frente,
dominou a partida por completo. Os jogadores do Santos perderam algumas chances, por exemplo, o Marcelo Passos deixou de fazer 2 gols, só que aos 18 minutos, o zimbabuano Kennedy marcou um golaço. Eu lembro até hoje, cara, que não sei se foi num programa pós-jogo, ou no dia seguinte, ou em algum jornal, porque nesse gol ele deu um drible lindo no Célio Silva, a gente vai mostrar já já, e acertou no ângulo. Aí alguém comentou assim: o Célio foi pro lado e o Silva foi pro outro. Eu, com a criança, ri muito esse dia, cara, porque foi um belíssimo gol. A Vila Belmiro explodiu. Ninguém imaginava que o Santos faria 2-0 com 20 minutos de jogo, né? O gol do Kennedy trouxe a esperança de ter mais um jogador para o time, mais um grande jogador, porque o Santos estava sendo especulado a saída de jogadores como Robert, como Wagner, que estavam envolvidos em discussões sobre renovação contratual. Esse africano poderia ter sido uma saída barata, né, para o time, para substituir esses 2 medalhões que a gente falou agora e deixar o time mais forte. Só que tanto ele quanto o próprio Arthur, né, que foram, a gente vai contar já já, eles não despontaram e ficaram pouco tempo no Santos, né, Fernando? Isso, Vini. E assim, como é que eles chegaram aqui na Vila Belmiro? Como é que chegam, né? Um sul-africano e um zimbabuano para jogar no Santos, né? Principalmente na década de 90, onde a gente não tinha esse Championship Manager de hoje em dia, onde surgem alguns jogadores que falam: como é que esse cara tá jogando aqui no Brasil? Enfim, né? Ledesma, enfim, tem umas figurinhas aí que você fala: como é que esse cara tá jogando aqui? Não faz o mínimo Trípode. sentido. Então, cara, enfim. Mas o Pelé, sempre ele, em boas histórias do Santos, estava na África do Sul. Pelé, que era um embaixador do mundo, né? Estava em todos os lugares. O que devia ter de milhas no cartão do Pelé, hein, Nossa Vini? Senhora. Pelo amor de Deus, cara. Devia fazer várias viagens grátis de tantas milhas que este lindo homem acumulava. E ele estava em Joanesburgo e foi assistir uma partida do Jomo Cosmos, que o Jomo Cosmos foi um time formado em 1983 pelo Jomo Sono, que foi companheiro do Pelé lá no Cosmos Nova York. É New York Cosmos ou Cosmos Nova York, Vini? Rosa Nova York. Muito obrigado, eu concordo com você. E assim, o Pelé e o Sono foram campeões da Liga Norte-Americana do futebol americano, Liga Norte-Americana de futebol, soccer, escola de soccer, Vini. Em 1977, né? E assim, como eles eram camaradas, o Pelé, na passagem dele lá pela África do Sul, foi ver um jogo dessa equipe, né? E esse time do Jogo Cosmos ainda existe, tá? Mas ele hoje está na terceira divisão profissional da África do Sul. Na época era um time da primeira divisão. E durante o jogo, o Pelé se encantou com 2 jogadores desse time, né? O Arthur Zuani e o Kennedy Nagoli. E aí o Pelé rapidamente indicou esses 2 jogadores ao Santos, que conseguiu facilmente a liberação junto ao clube sul-africano, né? O detentor do passe, lembremos que nessa época tinha ainda a lei do passe, nunca foi divulgado quem era o detentor do passe, tanto do Kennedy quanto do Arthur, mas a imprensa especulava que poderia ser sim a empresa do Pelé, a Pelé Sports e Marketing, ou então o Júlio Mazei, que era preparador físico, que trabalhou no Santos na década de 60 e 70 e tinha uma forte amizade com o Pelé. Mas isso nunca ficou muito claro a quem pertencia o passe dos 2 jogadores. Enfim, depois desse golaço do Kennedy, a gente explicou como é que esses 2 rapazes chegaram aqui. Depois desse golaço do Kennedy, o time do Santos acabou recuando um pouco, até por conta do calor, e lembremos, era a segunda partida do Santos na temporada, né? E o Santos foi menos agressivo nos minutos seguintes. Com isso, o Corinthians cresceu um pouco no jogo e acabou marcando até o seu gol, que foi marcar, acaba até marcando o seu gol, feito pelo atacante Jorginho, que eu também não me recordo Eu dele. não recordo dele também, deve ser base, né? E não, você falou torneio de verão, cara, o verão em Santos. O pessoal tava reclamando, né? Porque não tá com cara de verão, agora toma, né? O calor que Tá tá difícil fazendo mesmo. aqui em Santos, meu amigo, Tá difícil mesmo. me dando saudade de trabalhar nas empresas, né? Que pelo menos tinha ar-condicionado. Aqui em casa não tem, tá sofrendo no home office. E aí no segundo tempo, o Fernando Santos voltou com tudo. De novo, perdeu várias chances de ampliar a partida, o placar. Só que o gol que saiu, que selou a vitória do Santos, né? Saiu somente aos 20 minutos do segundo tempo. O Giovani driblou o zagueiro Henrique, tocou para o Marcelo Passos. O Marcelo Passos tinha como característica bater pro gol, né? Ele batia muito bem no gol. Bateu Sim, forte o muito bem. Ronaldo, que também tinha como característica espalmar muitas bolas, espalmou.
E o Caminho do Caia, que tinha como característica Fazer gol de aproveitar. rebote, e empurrou 3-1 o Santos. O Corinthians ficou com um jogador a menos, o Glauber foi expulso, o Santos, isso aí também como característica, preferiu tocar a bola em vez de fazer mais gols. E a galera começou a gritar olé, o Santos deixou de dar uma goleada um pouquinho maior, mas era aquilo, né, Fernando? Pré-temporada, os jogadores também não estão muito afim de fazer muita força. Santos Sim. 3-1 vale pela zoeira, né? Vale Ganhou, cara. É verdade. Tá, você organiza o campeonato na sua casa, com a sua torcida no seu sucesso, tem que ganhar, né? Foi o que o Santos Pelo fez. amor de Deus. E contra o rival ainda, né? É, tem Na que ganhar decisão. e ganhar sempre melhor que perder. Ah, vamos Cadê? ver os gols, Cadê? né? Temos imagens? Temos. Vamos ver os gols, pô. Vamos ver os gols aí, se eu consigo colocar. Cadê, Fernando? Você tá me dando Ali em muitas. cima. Aí, ó. Aí, Vou tirar o som, tá? tá? A jogada do Marcelo Passos, que joga a camisa 9, que paulada, Fernando. Olha o Nossa, Giovani com a sobra. 10. Tome. Golaço, né? Olha o chute do Marcelo cruzado. Nossa. Tinha aquela faixa da LBV, lembra? Olha lá. Sensacional, cara. Na verdade, o esporte é vida, não é violência. Aí tinha também como é que era? Campeonato de moleque, craque na bola, craque na escola. Qual que era o nome desse campeonato, porra? Não era dente de leite? Não. Dente de leite, ele mesmo. Olha o domínio. Olha a bola do Giovani. Carlinhos. Aí é o golaço do. Olha que golaço. Nossa! O Célio, a fita até falhou, Fernando. O drible desconcertante, né? É. O cara não tá esperando mesmo, cara. Golaço, Ronaldo. Olha só isso. Caiu de O bumbum Ronaldo no que sofria quando chão. vinha na Vila, né? Sofria. O Ronaldo sofria muito quando vinha na Ó, Vila. olhou para um lado, tocou pro outro. Olha que lambança. Quem que é esse? Ah, o gol que o Santos vai tomar, cara. Sabe? Eu vou ficar irritado retroativamente. É possível, cara. Olha o gol que o É Santos claro me que vai, toma. cara. Eu não lembrava É, desse gol. é um Que coisa absurdo, horrorosa. cara. É um belo chute, mas que Sim. jogada horrível, cara. Olha isso. É, pô, Ah, não dá. nada muda, cara. Esse time é muito previsível, cara. Ah, não dá pra tomar um gol desse. Tudo bem, vai. É muito previsível esse time, mesmo em 96, cara. Olha lá, o Giovani vai receber em velocidade, né? É o terceiro aí já? Opa. Eu acho que é. Ah, mas ó, a gente cornetou o Ronaldo, mas não tinha como ele não espalmar, né? Na verdade, ele salvou o gol, né? Dá uma olhada. Sim, Ó, sim. que defesa. E aí o Camanducaia Ronaldo, empurrou. Ronaldo era bom goleiro, Claro que mas era. aqui Lógico na que Vila era. sofria demais. Eu acho que Aí, ele não ganhou nenhum jogo aqui na Vila. mas ele era bom, cara. A Que torcida o primeiro jogo que o Corinthians ganha nesse retorno de partidas na Vila foi em 99, né? é, Aquele 4-1 para 4x1. eles e 4-1 e aí era o Dida, né? O goleiro, não sei se não lembro se o Dida jogou aquela partida, mas era o Dida o goleiro. Então, o Ronaldo muito provavelmente nunca ganhou jogando na Vila Belmiro, É, pelo porque menos contra o teve Santos, né? a galera que é mais nova aqui, nos anos 90, o Santos ficou. Ali, nos anos 70, 80 também, mas principalmente nos anos 90, o Santos deixou de mandar muitos jogos na Vila Belmiro. O Tele Santana, afinal, o Tele Santana se recusava a vir na Vila Belmiro, né? Por muitas vezes Eu tendo que acho que, trazer. eu acho que o Corinthians, em partidas válidas para o campeonato, Vini, ficou de 86 até 95. Olha isso. Mas é achismo mesmo, não é informação, não, que eu Não, realmente mas não pesquisei isso. os times não queriam vir para Santos. O Santos também gostava de mandar jogo lá em cima, né, em São Sim, Paulo. Tinha toda até por uma conta de de grana, né? renda e tudo mais. Mas a Sim, casa do sim, Santos é a Vila, né? Onde o Santos é mais forte. Cara, muito legal ter sim, lembrado desse campeonato, que é uma memória, pra gente, é uma memória muito afetiva, né? A gente era moleque. sim, Eu sim. tinha de 11 para 12, o Fernando de 12 para 13, e fomos campeões. E por que não, né? Aquele primeiro semestre deixou a gente um pouco esperançoso, né, Fernando? Mas Sim. o decorrer do campeonato não, da temporada não foi tão boa assim, né? Não, Vini. Bom, depois dessa partida aí, a gente tinha plena certeza que o Santos ia sair da fila ainda em 1996, né? Todo mundo apontava o Santos como o melhor time do Brasil, o time parecia estar em ótima forma, mas, enfim, o Santos começou mal o Paulistão, né? Não ganha o primeiro turno, faz uma campanha muito mal no primeiro turno, se recupera no segundo turno, mas acabou não sendo páreo para o time do Palmeiras, né? Mas foi a única equipe que poderia tirar o título do Palmeiras, né?
Tanto que o Santos perde no Parque Antártica por 2-0, aí o Palmeiras é campeão, que o Santos já não poderia mais alcançar o Palmeiras no segundo turno. E aí o Paulistão se vai. Na Copa do Brasil, o Santos foi eliminado logo na primeira fase com assim uma partida desastrosa no antigo Joaquim Américo, né? Na Arena da Baixada antiga, antes da reforma. O Santos tomou um 3-0, assim, não viu a cor da bola. Paulo Henrique E Oséias? aí, exatamente, o Santos é atropelado naquela partida, mas atropelado, assim, de maneira indiscriminada. Aquele campo Empata era na Vila pequeno, por né, 1-1. Fernando? Era estreito, né? Eu acho até que o técnico era o Emerson Leão, Vini. O Pepe foi o técnico em 95, quando o Atlético sobe, mas Subiu. eu acho que em 96 era o Emerson Leão. Eu acho, realmente não tenho certeza. Mas o Santos foi eliminado de maneira assim Fechatório. clamorosa na Copa do Brasil na primeira fase, enfim. E o Atlético recém-promovido da segunda divisão, né? E aí sai o Giovani ao final do Campeonato Paulista, o Santos faz uma reformulação absurda no seu elenco e tem um Brasileirão tenebroso, né? Foi ruim. O Santos teve 7 vitórias em 23 jogos e o Santos ficou em 20º entre 24 participantes. É, Sim, horrível. caíam Caíam dois, dois, né? né? Caiu os clubes que estavam na posição 23 e 24, mas o Santos fica na posição número 20, ou seja, Não, e muito próximo dos rebaixados e com atuações assim horroroso. Não, e calamitosas triste, né, e Fernanda? Porque é o lamentáveis. Brasileirão do Ibirapuera, né? Pensa que Isso. o O Santos Santos vendeu fechou o a Vila Belmiro Giovani, para né? reformas, né? Reformou a Vila e aí o Santos mandava jogos no Ícaro de Castro Melo, estádio do Ibirapuera, em São Paulo. Quem for lá hoje, Isso. você olha assim, eu já fui lá. Pô, não é possível que um time do tamanho do Santos mandava jogos aqui, cara. Era horrível, assim, com todo respeito na estrutura, mas não era um lugar para um time como o Santos mandar jogo. Foi deprimente, cara. A gente fala, a gente brinca, né? O Santos tem dado muito susto na gente nos últimos anos, mas eu vou falar, Fernando, em 2021, foi 21? 21, que era aquele time com que a gente estava até falando hoje, né? Bosa, Sim. Moraes, Tardelli sem perna no ataque, Marcos Guilherme correndo sem saber para onde ir. Quem mais? Marinho sem a vontade nenhuma de jogar. Marito, Marito. Marito, melhor da América. Mas, cara, os 96 ali, olha, tava tudo desenhadinho, viu? Não sei como que o Santos não foi dessa para uma melhor. Mas, enfim, o que importa, Fernando, é que a gente chegou ao episódio número 63, sem contar as séries especiais que a gente já fez, série do Pelé, série do Zito, série do Paulistão. Tô esquecendo alguma? Não, né? Não? Não? Então a gente. Ah, aliás, colocamos a série do Pelé de forma solta nos agregadores, está no Spotify, se não me engano, só. De forma Sim. solta, então se você buscar por Pelé, você vai achar a gente. Antigamente ficava dentro do Amigos do Ano, tá ainda, mas também tem solto. E o pessoal tá ouvindo e tá gostando, Fernando. A gente tá lá no Legal. site amigosdurbano.com.br, onde volta e meia a gente escreve alguma coisa. No Twitter e no Instagram também a gente está como amigos do Urbano. Para ouvir a gente é fácil, a gente está nos principais agregadores de áudio, no Aurela, no Spotify, na Apple, no Google. E a gente tem o nosso canal do YouTube, que a gente está dando um gás ali também, onde a galera interage bastante com a gente. Um abraço para todo mundo que nos acompanha nas redes. E estamos fortes aí para 2023 continuar fazendo essa biblioteca aí, ser uma fonte de consulta para os jovens, né, para o futuro. E vamos trocando figurinha aí com a nossa audiência, certo? Certo, Vini? E a gente volta, né? Daqui 2 semanas a gente volta a falar de mais um personagem marcante da história do Santos, né? Pode dar spoiler ou não? Pô, fica à vontade, Vini. Aqui o senhor é da casa. E aí nós vamos falar de Antoninho Fernandes. Boa. O arquiteto da bola, jogou muita bola, foi um meio-campista de muito destaque com a camisa do Santos, só que não ganhou nenhum título. Fez parte das comissões técnicas, de algumas comissões técnicas do Santos, até ser efetivado como técnico e, por que não, ajudar a recolocar o Santos no caminho das vitórias, né? Ele sai Sim, ali num vão, ali no hiato de saída do Lula. sim. Fernando conta isso no livro. O Antoninho assume e recoloca o Salha aí na mão. Campeão esquecido. Dá para comprar ainda? Dá para comprar, só chamar a gente lá no Instagram, Vini. Isso aí. Ou nos perfis lá da gente, a gente responde. E a gente vai falar do Antoninho, que também foi um cara super importante na nossa história. É um cara que talvez não tenha o reconhecimento merecido, assim como o Lula, né? Então é por isso que a gente está Sim, aqui, Fernando. Então, quando daqui a 30 anos, quando os caras falam assim, olha lá, eles reconhecendo os campeões do torneio de verão. Isso é com a sim, gente só, certo? Não só com a sim. gente, mas em forma de podcast é com a gente.
Beleza? Maravilha, Qual o seu destaque final? Vini, meu destaque final é torneio de verão. Foi um verão muito feliz para a gente. E esse verão, enfim, já perdemos o King, voltou o Santos, Perdemos a né, paciência? com os mesmos problemas dos anos anteriores, mas a esperança continua viva. E, bom, vamos ver o que acontece. Hoje tem jogo contra o Guarani, né? Tem. Hoje, quarta-feira, tem jogo contra o Guarani. Esperamos que o Fiquei Santos consiga pensando, pô, tem voltar. jogo hoje, segunda-feira, não. Esse programa vai na quarta-feira, dia 18. Isso, dia 18. E esperamos que o Santos possa voltar a um caminho melhor, que a gente não aguenta mais já, pelo amor de É Deus. isso, é isso. Valeu, galera. Um abraço para todo mundo e bora Santos fazer um ano decente. Abração, até mais. Valeu, tchau, tchau.